Boa noite. Estão ouvindo? Diferente de sábado passado. Estou mais calma. Vamos iniciar o nosso sábado com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Página 77, mensagem 31. Coisas mínimas. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Disse Jesus em Lucas 12, 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há também que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou apenas com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não forem devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destaca-se, entretanto, exige muito cuidado. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, não parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, imaginando nesse sábado de aleluia, Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, que nos ensinou que o seu verdadeiro evangelho iniciou após a cruz. A cruz libertou e não aprisionou. E nós aqui estamos, anos depois, sedentos dessa palavra, desse evangelho, que há tanto tempo ouvimos e ainda somos tão pequeninos à compreensão. Querido Pai, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, certos de que só Tu sabes o caminho de cada um de nós. Guarda-nos de toda e qualquer intenção maldosa, cala os nossos ouvidos e a nossa boca, que possamos transbordar a luz e o amor que há em nós. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Com vocês, Raquel. Será que já está para ouvir aqui? Tá bom? Amigos, boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui no Deolindo, fazendo estudos. Convidaram mais uma vez e agora eu estou mais próxima. Está dando uma microfonia, não tá? Pode ir? Tá. Agora eu tenho a oportunidade de estar aqui nos fins de semana e voltar a ter um vínculo maior, então fico muito contente por estar aqui. E aí me pediram um tema,
E eu pensei, e sempre gosto de trazer temas que me afetem naquele momento da minha vida. E esse tema é um tema desses que tem sido objeto das minhas reflexões pessoais. Mas vocês vão perceber, é um estudo grande que eu fiz em 2008. Quer dizer, quanto tempo tem isso? Tem 17 anos, é isso? Que eu fiz em 2008, há muito tempo atrás. Então, no Movimento Espírita do Espírito Santo, quando a gente fez um treinamento de coordenadores de mocidade espírita lá. E o tema era aprender. E o aprender a ser, aprender a ser, aprender a fazer, que era a Renata não está aqui hoje, a minha filha que é pedagoga. É alguma coisa a ver com pedagogia, se houver pedagogos aqui, não é isso? E eles me chamaram para fazer isso. E eu lembrei desse tema porque o que eu aprendi naquela época ainda é objeto das minhas reflexões hoje e agora talvez um pouco mais pelo momento que a gente está vivendo. Então eu vou trazer para vocês um estudo de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Mas é uma pergunta que daria para fazer 3 estudos diferentes. Então vai ser um estudo um pouco mais corrido, porque lá eu fiz um seminário grande, o dia inteiro, a manhã inteira, não me lembro. Mas acho que vale a pena dar o recado e dar algumas referências. E aí, depois, se alguém quiser, eu passo a literatura, as coisas que a gente usou aqui. A primeira coisa sobre a felicidade. Em que consiste a felicidade para o homem ocidental? Eu estou falando ocidental porque a gente não tem muita noção do que acontece na cultura do outro lado, né? Aqueles que viajaram, aqueles que estiveram por lá, sabem que é muito diferente. Mas, para nós, se a gente pergunta para um amigo não espírita, alguém não religioso, alguém que tem uma forma de vida, uma visão de vida mais materialista, ele vai responder para a gente, o que é ser feliz? Ele vai responder, é ter sucesso material e ter ausência de dor. Não é isso? Não sentir dor e ter sucesso material. Essas são as referências da felicidade geral. E aí vem a contribuição da doutrina espírita para nós nessa compreensão. Só que essa ausência de dor é um problema. Na 4ª parte do Livro dos Espíritos, a gente estuda que o sofrimento está em toda parte. E o Livro dos Espíritos estuda esses temas. Olha que interessante. Os tipos de sofrimento, perda de entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas. Esses são os temas da 4ª parte do Livro dos Espíritos. Uniões antipáticas, temor da morte, desgosto pela vida, suicídio. Olha que temas densos, né? Que Kardec estuda no Livro dos Espíritos, que é o livro mais importante da codificação. Na última parte do Livro dos Espíritos. Então, assim, difícil, né? A gente conseguir imaginar que o homem vai ser feliz num contexto de tanta dor, porque isso acontece, né, gente? Isso acontece. A gente olha na televisão, a gente olha nesse momento de transição pelo qual a humanidade está passando, a gente sente isso. E aí, vem a pergunta de Kardec, 922, que é a pergunta que nós vamos estudar hoje. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha que pergunta fantástica do codificador, um grande filósofo. Haverá uma soma de felicidade comum a todos os homens? É sobre a resposta dos espíritos que a gente vai conversar hoje. Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. São 3 coisas que seriam esse ponto da felicidade comum de todos os homens. 3 coisas. E a gente vai dividir a nossa palestra nesses 3 temas que a gente vai tentar, são temas densos, vamos combinar que é difícil, grande, né? Mas a gente vai tentar passar aqui. Qual é o pressuposto do ensino dos espíritos na resposta para Kardec? Olha que interessante. Existe uma vida material, existe uma vida moral. Isso já é uma coisa revolucionária, porque imaginemos, naquela época, não havia o que se conhece hoje sobre o que seria o que é abstrato, que não é concreto. Hoje a gente tem as ciências que estudam a emoção humana e nos ajudam a viver esses momentos de dor e de dificuldade que a gente tem. A gente tem os psicólogos que nos ajudam, a gente tem vários outros tipos de terapia que nos ajudam, a gente tem os médicos
que hoje conseguem ajudar quando há sofrimento psíquico, quando há dor, né? Quando a pessoa entra em depressão, tem a medicação. Mas naquela época não havia. Mas os espíritos já diziam, existe uma vida moral. E aí a gente vai a Joana de Ângeles, no livro Desafios e Soluções, ela diz o seguinte: o ser humano é, antes de tudo, um feixe de emoções que o dirigem, condicionam, elaboram programas para a sua estrutura psicológica, contribuem para a sua autorrealização. O ser humano é um feixe de emoções que o condicionam. Isso já é revolucionário, e os espíritos já diziam que existe uma vida moral. O que é isso que nos condiciona, né? Sigamos. A felicidade, então, está em 3 temas, que são os 3 que a gente vai ver. A posse do necessário, a consciência tranquila, a gente vai falar um pouquinho de culpa, de autoobsessão, e a fé no futuro. Vamos ao primeiro ponto. O que é necessário para nós na vida material? Viajar todas as férias. Eu tenho o hábito lá em casa de viajar sempre com as meninas. Ela já ficou cobrando, próximas férias, mãe, o que vai ser? Viajar todas as férias. E eu digo, depende se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Se tem um pouquinho mais de dinheiro, é uma viagem para mais longe. Se é um pouquinho menos de dinheiro, é uma viagem para mais perto. Ter o carro do ano, usar roupas de marca, visitar os melhores restaurantes, abrir um restaurante novo. A gente fica em cócegas, quero ver um restaurante novo, quer comida boa. Será que isso é ter o necessário? Ou pagar o condomínio, pagar a escola das crianças, pagar o mercado, pagar o gás. Aí eu estou me lembrando de um companheiro, com essas novas relações voltando a conviver mais em Teresópolis, um companheiro de vida, um prestador de serviços, que chegou para a gente e falou assim, não sei porque ele descobriu que eu era filha do seu Otto e da doutora Inês. E ele falou, seu Otto ajudou muita gente, porque eu morava no Pimentel. E eu me lembro um dia que a gente estava em casa e o gás tinha acabado. Eu e os meus irmãos, muitos irmãos, e minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, vai lá com o seu Otto, pede a ele o dinheiro do gás. Eu estou falando isso porque o Walter está aqui, a gente esteve no Pimentel hoje, e a gente fica pensando, cadê o Walter? Ele estava aqui. Está aqui, ó. A gente fica pensando como é importante essa emergência, né? Não dá para ficar esperando construir uma política pública de igualdade no Brasil. A pessoa precisa do gás naquela hora. E ele lembra de ter ido lá e falou assim, Otto, minha mãe pediu para pedir ao senhor o dinheiro do gás. O Otto pegou o dinheiro, entregou para ele, ele foi. Aí, 40 anos depois, 40 não, porque eu acho que ele é mais jovem, então, mas deve ter uns 30 anos ou 25 anos, ele me encontra e fala assim, eu gosto tanto do seu Otto. Quer dizer, eu tenho a simpatia dessa pessoa com quem eu encontro de vez em quando, só por herança, né, do bem que o Otto fez. Então, às vezes o necessário é pagar o gás, e às vezes a gente está ali numa circunstância para poder atender esse necessário. Que bom que o Otto conseguiu, naquele momento, atender o necessário daquela família. Então, o que é necessário? Também varia, né? E a gente lembra de Jesus. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E aí, um comentário do Vinícius, no livro A Seara do Mestre, que é um comentário lindo. E ele diz o seguinte, o segredo da sua felicidade está naquele, não ajuntam os celeiros, o segredo da felicidade das aves. Não havendo celeiros, as aves vivem em paz, desconhecem as guerras cruentas e fraticidas, visto que não há em sua sociedade aquilo que desperta a cobiça e incita as conquistas. Não se verifica, outro sim, o delírio do domínio. Olha a expressão que ele usa, delírio do domínio. Porque não existe entre elas regiões restritas e privativas. As aves exercem sua atividade livre e francamente. Toda árvore lhes apresenta agasalho, todo ramo pode servir-lhes para a sede de seus ninhos, a terra lhes dá de comer, as fontes lhes dão de beber, o sol lhes fornece luz e calor. E a gente não consegue usar as maravilhas do mundo de uma forma mais justa. A gente tem essa coisa de cada um ter um pedacinho, né? Fica a reflexão. E aí a outra frase de Jesus falando sobre o necessário para nós. Quem não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Então a gente tem que dar tudo que a gente tem? Ou a gente tem que pensar que Jesus sempre falava no sentido mais profundo, geralmente no sentido não literal. Será que aquilo que a gente tem, o nosso coração, está nas coisas materiais? É isso que Jesus quis dizer. E a gente lembra do poema de Victor Hugo, que depois virou uma música do
Barão Vermelho? Barão Vermelho pegou o poema do Victor Hugo reencarnado, tá? Victor Hugo é escritor francês, aqui ainda encarnado. Ele tem um trecho desse poema que ele fala o seguinte: desejo que você tenha dinheiro porque é preciso ser prático. E que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga, isso é meu, só para que fique bem claro quem é dono de quem. Olha a profundidade do que ele está querendo dizer. E a gente continua, Joana de Ângeles nos ensinando, e eu falo que essa frase, quando eu, em determinada época da minha vida profissional, eu fui trabalhar com pessoas, com conflitos entre pessoas com dinheiro. E minha mãe pegou essa frase, minha mãe, né? Não sei que muitas das pessoas aqui conheceram ela, pegou essa frase, botou numa plaquinha e colou assim no meu gabinete de trabalho. Essa frase da Joana. Aí eu tenho essa frase da Joana no meu gabinete de trabalho até hoje, né? O apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído e passa a pertencer àquilo que ele supõe possuir. É o mesmo pensamento do Victor Hugo. A gente passa a pertencer às coisas, né? Isso é muito ruim. E aí vamos a esse tema na pergunta seguinte. A gente está estudando a 22. Na 923, Kardec faz uma insistência. Ele pergunta, o que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? E aí eu acho essa resposta uma poesia, mas eu sou apaixonada pela última frase. Essa frase é de Kardec, eu botei aqui em amarelo. Bom, sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição, às vossas ridículas extravagâncias, é isso que a gente vive, né? Aqui o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar a mesma chama de sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as suas paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? E aí essa frase maravilhosa, o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Nossa renda por mês, eu ganho X. Eu sempre vou achar que ganho pouco, se eu olhar para quem ganha muito mais do que eu. Mas se eu olhar para quem ganha menos do que eu vou achar que ganho muito. É isso que os espíritos dizem. Eles dizem que um homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e conclui que ele é rico, porque tem quem menos que ele. Não é bonito isso, gente? Eu acho isso aqui lindo. Eu acho isso aqui uma poesia dos espíritos. E sempre me lembro, quando alguém reclama do salário, porque isso e aquilo, não sei o que, gente, vamos olhar para baixo, né? Vamos ser criteriosos, vamos ser felizes, né? E aí eu trago um texto que eu amo, e aqueles que vão ao GET, que é a nossa jornada de estudos evangélicos aqui em Teresópolis, conhecem bastante, porque a gente usa bastante esse autor nos estudos do Evangelho. Esse autor se chama Huberto Holden. Ele é um filósofo brasileiro, já desencarnado, que foi padre, pastor. No final da vida dele, ele era um livre pensador, ele estudava o Bhagavad Gita, estudava o Evangelho de Jesus, mas eu acho que o que ele mais estudou foi o Evangelho de Jesus. E esse livro se chama Filosofia Cósmica do Evangelho. E eu também não esqueço, quando eu falo das coisas materiais, eu não esqueço do ensino do Huberto Holden. Eu vou ler para vocês, porque não dá para eu descrever o que ele ensinou, só lendo mesmo. Ele fala da matemática do reino de Deus. Ele diz o seguinte, o homem inexperiente vive na estranha ilusão de que deva realizar aqui na Terra umas quantas coisas fora dele. Quanto mais coisas externas realizar, tanto mais vitorioso ele foi na vida. Exemplo, ganhar dinheiro, comprar terrenos, construir casas, gozar grande soma de variados prazeres, adquirir celebridade, fazer um bom casamento, criar filhos, conquistar posição social e política, etc. O homem vive na permanente e, quiçá, inconsciente obsessão de que deva realizar tais e tais coisas fora de si, no plano material, científico, social, para que sua vida tenha valor e plenitude. Que é o que faz esse homem? Faz uma enorme coleção de zeros, de todos os tamanhos e de todas as cores. Soma e multiplica essas vacuidades,
pequenas e grandes, e despede-se da vida na convicção de ter acumulado grande cabedal de valores. Não percebe que esses zeros não têm valor intrínseco, autônomo em si mesmos, pois representam qualidades negativas. O homem inexperiente pretende realizar os objetos pelos objetos. O homem experiente descobriu que os objetos só podem ser realizados pelo sujeito, suposto naturalmente que este se ache plenamente realizado. Querer realizar os objetos no plano horizontal por meio de objetos desse mesmo plano, eis a ignorância multimilenar da humanidade. A melhor confirmação dessa complementariedade é a vida do próprio Jesus, que nunca adquiriu nenhum bem material, nunca mendigou nada, nunca sofreu nenhuma necessidade de coisa alguma. Andava tão bem vestido que ao pé da cruz do Calvário, os soldados romanos repartiram entre si as vestimentas dele e ainda sobrou a túnica inconsútil que foi sorteada pelos guardas. É esta a misteriosa matemática do reino de Deus, dificilmente compreensível pela aritmética dos homens. A realização do sujeito produz a realização dos objetos. Então ele fala que a gente tem que construir um porque o tem valor. E na hora que um homem encontra e se encontra, quando ele tem dinheiro, quando ele tem celebridade, quando ele tem facilidades materiais, é tudo potencializado. Mas o que a gente faz na vida é colecionar zeros, vacuidades que não têm valor em si mesmo. Não é interessante a matemática do reino de Deus que o Beto Roden nos ensina? Encerramos a primeira parte. Tem coisa pra caramba pra gente pensar. Consciência tranquila. A gente tem reações diante do erro. Consciência tranquila é a segunda parte da vida moral, lembra? Com relação à vida material, pode ser necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila. E a gente tem 4 exemplos do Evangelho de Jesus aqui. O que Judas fez quando percebeu que errou? Errei, entregando o sangue inocente e suicidou. O que Paulo fez quando percebeu que errou? Quem conhece a história de Paulo? Quem já leu Paulo e Estevão, levanta a mão. Ah, pouco, gente. Então deixa eu falar uma coisa muito importante. Ainda no plano físico, leiam o livro Paulo e Estevão. O livro Paulo e Estevão é um livro que tem que ser lido, né? Tem que ser lido. Saulo era um perseguidor dos cristãos, perseguia os cristãos porque era um doutor da lei, e ele foi responsável pelo apedrejamento do Estevão. Não estou fazendo spoiler, não. É uma história. O livro não tem como ter spoiler, só lendo, porque não dá para descrever. E tem uma passagem dos Atos dos Apóstolos, que quem conhece os Atos sabe. Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, ele cai do cavalo. Imediatamente, ele pergunta, olha a diferença, ele percebeu naquele momento tudo, que ele tinha errado tudo, ele tinha perseguido, tinha feito tudo errado. Quando Jesus apareceu para ele, imediatamente ele percebeu, ao invés de ele se autopunir, ele maduro, um espírito muito maduro, na mesma hora que ele percebeu, ele perguntou, o que queres que eu faça? O que eu faço agora para consertar esse monte de coisa errada que eu fiz? Quer dizer, imediatamente ele se coloca numa posição ativa. Pedro nega muito, no livro Paulo e Estevão, quem lê Pedro sabe da culpa que Pedro tem, mas ele tem uma culpa, que nós vamos ver aqui agora, é uma culpa que impulsionou Pedro para ser o Pedro que a gente conhece. Quer dizer, ele tinha uma culpa diferente do Judas. O Judas teve uma culpa que levou à autodestruição. O Pedro teve uma culpa que fez ele ser o Pedro, né? Para a Igreja Católica, o Papa mais antigo, o primeiro Papa. Para nós, o coordenador da Casa do Caminho, quem foi a pedra sobre a qual Jesus contou, né? E firmou toda a todo o trabalho de evangelização depois. E Maria de Magdala, que seguiu Jesus, com todos aqueles erros da mulher na época, obsidiada. Tudo indica que uma cortesã de luxo na cidade de Magdala, e com todas as exclusões e o preconceito da sua época, no entanto, conseguiu seguir Jesus, trabalhar com os leprosos e fazer dos seus erros algo de bom dali para frente. Então, o erro ele pode ser visto como um objeto de punição, a gente se autopunindo porque a gente errou, ou como uma possibilidade de transformação interior. São 2 posturas diante do erro. E essas posturas, elas são muito importantes para nós, porque a gente, às vezes, a maioria das vezes, a gente entra na primeira. Por que a gente entra na primeira? E aí a gente tem aqui um ensinamento que eu também nunca mais esqueci, do Hamed, no livro
renovando atitudes, o Hamed diz o seguinte: a causa da visão do erro como fonte de autoagressão, busca apressada por uma perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses e deusas de um momento para o outro. Isso é orgulho que os espíritos se referem a Kardec como um dos impedimentos maiores da evolução da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, que são as nossas grandes dificuldades. A exigência da perfeição, segundo o Hamed, é a pior inimiga da criatura, pois leva-la a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades ainda não adquiridas por ela. Então é como se a gente não desse conta. Eu errei, conscientizo que errei, e a partir dali eu entro num processo de autoagressão, porque eu não admito que eu erro, eu não admito que eu seja inferior, que eu seja um espírito ainda com dificuldade. Porque a gente traz esse ranço. E aí vamos lá. Joana de Ângeles nos falando da necessidade da culpa. A culpa é necessária. E nem toda culpa é ruim, a gente vai ver com a Joana. A culpa sempre se esculpe no inconsciente como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do delito. Fala da Joana de Ângeles. Tem sido um agente cruel, punitivo, desequilibrando o mecanismo psicológico. Ela falando do que acontece com a culpa com a gente, normalmente. A origem no conceito ancestral do pecado, expressão castradora do discernimento e fatalista do sofrimento. Adão e Eva são os arquétipos ancestrais do ser humano. Mas vamos seguir. O sentimento de culpa é bom ou ruim? E aí há dois tipos de culpa. Isso é o ensinamento da Joana. Dois tipos de culpa. A culpa lúcida ou terapêutica e a culpa tormentosa. A culpa lúcida ou terapêutica equipa os instrumentos morais do eu superior. Quem for estudar Joana vai entender que o eu superior equivale ao self, equivale ao Emmanuel falando da centelha divina. São expressões do Deus dentro de nós, que nós seremos, né? Do potencial que nós temos. Equipa os instrumentos morais do eu superior para mantê-lo vigilante, precatando-se de futuras flutuações comportamentais e deslizes éticos. Essa culpa de quem percebeu que errou e diz o seguinte: se eu errei, eu tenho uma fragilidade nessa área, vou cuidar, vou orar, vou vigiar, para que a minha sintonia não abaixe sobre esse assunto, porque eu sei que eu tenho dificuldade nessa área. Já errei, já percebi. E aí agora eu vou zelar para que a minha sintonia fique melhor, elevação mental contínua. Trabalho de identificação contribuirá para a compreensão da própria fragilidade do ego, dos fatores que o propelem a condutas doentias. E o objetivo da culpa terapêutica? Proporcionar o exercício da honestidade para com si, evitando a autojustificação, a transferência da responsabilidade e a indiferença diante do acontecimento, que também são fugas que a gente faz. Então é importante que ela esteja com a gente, para que a gente tenha ali um sinal amarelo, sempre alerta naquele aspecto. Pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser a agressividade, pode ser o sexo, pode ser a inveja, pode ser a dificuldade da gente lidar com os outros que têm mais coisas que nós, que coisas que a gente gostaria. Pode ser um monte de coisas que pode ter levado a gente a não ser tão bom amigo, não ser tão bom familiar, pode ser falta de cuidado, pode ser um monte de coisas. A gente vai ligar o nosso radar lá na culpa terapêutica para evitar essas ações, que são ações também que atrapalham o nosso progresso. Mas a gente lembra de Kardec, porque a gente falou de Joana, mas a gente lembra de Kardec quando no Evangelho segundo o Espiritismo ele fala do equilíbrio que nós devemos ter, o processo de reequilíbrio com a lei de Deus. E ele explica que são 4 coisas que a culpa faz com a gente. Ela faz uma advertência de que a gente fez mal. Ela faz a gente viver essa experiência melhor, sentir a diferença entre o bem e o mal. Vocês olham como é que Kardec usou a expressão sentir, não é entender a diferença entre o bem e o mal. Sentir. E faz sentir também a necessidade de se melhorar. Isso na visão do nosso codificador no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Código Penal da Vida Futura, que é um trecho que eu amo, quem me conhece aqui da Casa Espírita, eu já falo muitas vezes desse trecho aqui, porque eu adoro. Quem sabe no futuro próximo a gente venha com ele. É um texto que tem no Céu e Inferno, que se chama Código Penal da Vida Futura, em que Kardec estuda essas relações de causa e efeito das nossas dores. E nesse Código Penal da Vida Futura, ele fala que a gente tem 3 passos para se reequilibrar com a lei de Deus quando a gente comete um erro. O primeiro dele é o arrependimento,
a segunda a expiação e a terceira a reparação, que constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Reparar é voltar a ter uma boa relação com aquela pessoa que a gente prejudicou. É conseguir, mais do que o perdão, é reparar a própria relação com o outro. É inevitável o arrependimento, segundo a Joana, que a culpa proporciona. Então, olha que interessante, a culpa leva ao arrependimento. Se a gente entrar no autodesculpismo, se a gente entrar na autojustificação, a gente não consegue olhar para o nosso erro com a honestidade que a gente precisa. Mas também faculta o sofrimento expiatório em relação ao engano, fase inicial do processo de reparação. Não será necessário que se prolongue por um largo período esse fenômeno emocional, a fim de que não se transforme em masoquismo desnecessário e perturbador, gerando autocompaixão e autopunição. E aí vem o que ela descreve da culpa tormentosa, que é o outro, né? Eu lembro de estudar na casa espírita que é o arrependimento e o remorso. O arrependimento é dinâmico, ele faz a gente melhorar e consertar. O remorso é isso aí é parecido com o conceito do remorso. É o erro não digerido, o inconsciente elabora instrumentos punitivos. Carga emocional muito pesada pela raiva de si mesmo. A pessoa quer agredir-se, mas foge agredindo o outro. Mecanismo de defesa para sentir-se menos pesado. Isso lhe dá tempo para aliviar-se, enquanto fantasia que não teve culpa, que o outro é que provocou o problema. Já viram isso? Já fizemos isso alguma vez? A culpa causa lesões íntimas, psicopatologias e doenças físicas. Outras consequências, o indivíduo sem código moral, psicopatias e sociopatias, a simplificação psicológica do ato infeliz pode conduzir à irresponsabilidade, à perda do discernimento dos significados éticos para o comportamento. Leva à insensibilidade, ao desculpismo, à falta de esforço para a aquisição do equilíbrio saudável. Então, é isso tudo que acontece com quem entra na culpa tormentosa. A gente está aqui, né, gente? Normalmente a gente não sabe lidar com erro, porque nós somos orgulhosos, a gente quer ser Deus, não admite que errou e a gente lida mal com o próprio erro. Quais são as fronteiras entre a culpa lúcida e a tormentosa, segundo a nossa grande professora Joana de Ângeles? São muito sutis e, quando não recebem uma análise honesta, confundem-se em um tumulto entre o desejo de ser livre e de ficar aprisionado até a extinção do mal praticado. É aquela briga que a gente tem com a gente mesmo. Fico preso ali naquela culpa, não quero sair daquilo, né? E aí a gente vai aprender com Manuel Filomeno de Miranda um pouquinho desse conceito que ele chama de autoobsessão. Desse livro, Tramas do Destino, convite aí para quem queira ler, é um livro editado pela FEB em 1976, que conta uma história, um romance que conta uma história que eu não vou contar. E ela trabalha no romance, o Manuel Filomeno de Miranda fala da autoobsessão. O que é a autoobsessão? O problema da autoobsessão decorre da necessidade que o espírito se impõe no processo reencarnatório de expungir crimes perpetrados e que não foram denunciados nem também justiçados ao seu tempo. É a culpa tormentosa analisada com a pluralidade das existências. Ele pega o conceito da culpa tormentosa e diz o seguinte: como é que isso repercute na nossa vida quando a gente está falando que a gente cometeu erros em várias existências? Como é que a gente termina uma existência com aquela culpa orgulhosa e o que a gente leva para a próxima de repercussão dessa impressão que a gente viveu, dessa experiência do próprio erro na anterior? Então, a gente vive o que se chama de autoobsessão. A obsessão, para aqueles que não são ainda, não estudaram muito a doutrina espírita, estão aqui começando, a obsessão é a influenciação espiritual que nós recebemos daqueles que estão desencarnados. Essa aqui não é uma influenciação de terceiro. É nós, conosco, com a nossa consciência, num processo de autopunição, levando essa experiência de autopunição para outras existências futuras. E aí, o que Manuel Filomeno de Miranda fala para a gente? A alma culpada a nível inconsciente sabe que infringiu a lei. Reencarna como que carregando uma brasa viva a queimar dentro de si. As lembranças do passado culposo misturam-se com os pensamentos do cotidiano de hoje, gerando perturbações e receios aparentemente infundados para o observador comum. Isso acontece assim, alguém que olha, fala assim, fulano está fazendo um cavalo de batalha, né?
Tá? É um exagero. Porque para quem está de fora, acha, não tem nenhum sentido pegar isso e fazer um cavalo de batalha. Né? Os centros da consciência invadidos pelas fortes impressões, são invadidos pelas fortes impressões desagradáveis do passado, que passam a governar em desalinho as reações emocionais do eu consciente, produzindo alienação. Os surtos são desencadeados por objetos, por pessoas, acontecimentos e expressões, caso a pessoa faça associações inconscientes com o seu passado. Um ônibus, eu costumo dar esse exemplo quando eu falo de autoobsessão. Um ônibus cheio de gente. Acontece um assalto dentro do ônibus. Por um motivo qualquer, o assaltante vai lá e agride uma pessoa. Os outros assistem. Cada uma das pessoas que estão no ônibus vai reagir a esse trauma de uma forma diferente. Dependendo do que esse trauma pode associar com o passado. É como se a gente jogasse um anzol para trás e trouxesse uma emoção. A gente não sabe, não tem a lembrança do passado, porque a gente esquece por misericórdia de Deus, mas traz a emoção. E aí as reações são diferentes. Então, mesmo o fato traumático pode causar um desalinho psíquico grave em alguém e uma outra pessoa não tem esse desalinho. Por que as reações são diferentes? Quais são as associações inconscientes que as pessoas fazem? O maior inimigo do auto-obsidiado é a própria consciência de culpa, sobretudo quando não se esforça para renovar-se interiormente. Como perceber a auto-obsessão? Eu me encaixo aí com certeza, em alguns momentos da vida todos nós nos encaixamos. O Manuel Filomeno de Miranda dá umas dicas. Alimentação de um clima de auto-vitimização, eu sou coitadinho. Supervalorização do próprio ego, sou bom, os outros é que são ruins. Reações de revolta, quase imperceptíveis ao observador comum. Tem gente que é revoltado. Abre pouca boca, fica quietinho, mas quando abre a boca, você percebe que tem uma revolta, né? Demonstrações de raiva desencadeadas por coisinhas insignificantes. Aquelas pessoas que estouram, né? Às vezes, por uma coisa que, a princípio, não teria sentido. E fuga da realidade com fantasias e delírios de perseguição. O auto-obsidiado não percebe o que lhe acontece. Então, tenhamos compaixão. Compreendamos a nossa própria dificuldade e a do outro, né? Pode assumir uma postura de normalidade, alimentando o prazer mórbido de procurar sofrer. Posturas ambíguas ele pode ter. Ele quer sofrer, mas ele queixa o tempo todo que está sofrendo, mas também não quer sair daquela situação. Já viram pessoa de assim, te aconselha, poxa, meu filho, esse lugar, esse caminho. A pessoa queixa o tempo todo, mas não faz um movimento para sair dali. Isso é próprio das repercussões do passado. Mostra insatisfação e raiva de situações e pessoas, mas nada faz para alterar o quadro. Já estivemos aí? Eu já estive aí. Né? Percebemos isso? O auto-perdão é a saída para esse processo todo, para a gente lidar com a culpa tormentosa e os efeitos dessa culpa tormentosa nessa encarnação, das coisas que a gente errou nessa encarnação e das coisas que a gente errou no passado, das quais a gente não se recorda. Digestão psicológica do erro. A racionalização do ato abre campo para o entendimento do fato menos feliz. Após o auto-perdão, surgem os valores da reabilitação que facultam o enfrentamento das consequências desencadeadas pelo ato praticado. Isso que a gente está fazendo aqui. Procura ajuda. Estuda. Consegue perceber que aquele momento do erro foi um momento da sua vida. Você não é mais aquela pessoa. Aquela pessoa que cometeu o erro não é mais você. Você já é outra pessoa. O tempo passou. Você já percebeu. Você já tomou outras decisões íntimas. Não tem por que ficar ali. Mas esse auto-perdão é um processo lento, que a gente tem que fazer com muito cuidado e com a ajuda de profissionais que trabalham nessa área muitas vezes. O ato de perdoar não leva necessariamente à ideia de anuência com aquilo que fere o estatuto e o código moral da vida. Eu adoro essa expressão, código moral da vida. Mas proporciona a compreensão exata da dimensão do gravame e dos comportamentos a serem adotados para que ele desapareça, devolvendo à vida a harmonia que foi perturbada por aquela atitude. O auto-perdão, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Não é isso que Jesus fala? A gente fala 490 vezes, então Jesus falou para perdoar 490 vezes? Por que tem que repetir tantas vezes? Tem que repetir tantas vezes, porque a gente repete um exercício na academia. Por que a gente repete o mesmo exercício um monte de vezes? Para a gente aprender a fazer corretamente. Para a gente se habilitar. Por que a gente escreve a caligrafia quando está aprendendo a ler?
Por que a gente lê, aprende a mesma coisa um monte de vezes? Porque a gente tem que a gente tem que se habilitar àquela prática. A gente só se habilita a uma prática quando a gente exercita. E o perdão é um exercício que tem que ser repetido. O perdão do outro e também o auto-perdão, porque o nosso tema aqui é a consciência tranquila, lembra? Jesus nos convocou a um tipo de treinamento visando habilitar-nos ao alívio das nossas próprias emoções, no perdão com o outro e no auto-perdão. E é um exercício. De parar de se autopunir e conseguir olhar para frente e dizer o seguinte, agora eu vou consertar o que eu fiz de errado. Bom, Joana de Ângeles ainda, isso em plenitude, tá? O livro dela. Considerando a própria fragilidade, o indivíduo deve conceder-se a oportunidade de reparar os males praticados, reabilitando-se perante si mesmo e perante aqueles a quem haja prejudicado. A perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismos de falsa tolerância para com os próprios erros, que seria negligência moral, conivência e imaturidade. Antes representa uma clara identificação de crescimento mental e moral que propicia direcionamento correto dos atos para a saúde pessoal e geral. Não é bonito isso? A gente até sai daqui feliz. Posso me auto-perdoar sem culpa. Fé no futuro é o último ponto da felicidade. Então, quais são os dois que a gente viu? A posse do necessário, a consciência tranquila, que é uma... Estar consciência tranquila não é uma coisa simples, a gente tem que lidar com essas questões da culpa, e a fé no futuro, para a gente terminar a nossa reflexão da noite. Há 3 teóricos que estudaram o tema da fé no futuro. Como é que eu aprendi isso? O Álvaro, pai das minhas filhas, meu amigo, ele fez o doutorado dele nos cenários futuros na área de educação. E na hora que ele estudou o doutorado, ele estudou esses 3 autores. Eu vou passar rapidamente o último, que é o que eu gosto mais, tá? Mas o primeiro, o Pollack, ele dizia que ele estudou as nações. E ele concluiu quais eram as nações que se tornaram grandes nações e que foram importantes para a história da humanidade. O que elas tinham em comum? Elas tinham uma imagem positiva sobre o próprio futuro, a organização para concretizar essa imagem positiva, e elas passaram do sonho para a visão do futuro compartilhada entre si. Elas tinham líderes que tinham essa visão de futuro. Nem sempre elas fizeram coisas corretas, mas elas se tornaram importantes para a história da humanidade. O segundo autor é o Paul Singer, que eu adoro. E agora que a gente estuda muito educação e todo mundo está sendo chamado a entender o que acontece nas escolas, né, e as dificuldades das crianças e adolescentes, a gente lembra do Paul Singer. O que ele estudou? Ele fala do sucesso dos alunos. Ele pegou um grupo de alunos durante 20 anos, estudou-os na escola pequenininhos. 20 anos depois, ele analisou o mesmo grupo de alunos. E ele percebeu que não era o QI, nem a história familiar que levava esses alunos ao êxito profissional e social que eles queriam. Era a capacidade que eles tinham de pensar o próprio futuro 5, 10 anos na frente. Os alunos fracos não têm visão de futuro, além do curto prazo do imediato. E os alunos com sucesso têm um sentido pessoal de controle do futuro. Pensam 5 a 10 anos na frente. Têm uma visão profunda e positiva sobre o que vai acontecer com eles próprios. É isso que fez esses alunos, 20 anos depois, terem êxito na sua vida profissional. Não era o QI. Então, os mais inteligentes, ele fez os testes de QI, não foram necessariamente aqueles que foram mais felizes 20 anos depois. Nem aqueles que tinham uma história familiar de maiores facilidades. Não é interessante? Agora, o que eu mais gosto, que eu não sei se vocês conhecem, Viktor Frankl, que eu mais gosto. Esse é para ler o livro, tá, gente? Em Busca de Sentido, o livro do Viktor Frankl, em que ele conta a história dele, um psiquiatra vienense, judeu, que na Segunda Guerra Mundial é preso e vai para um campo de concentração. Qual o campo que ele vai? Campo de destruição, de morte. Auschwitz. Ele vai para Auschwitz. Ele é um psiquiatra que desde garoto, desde a época do ensino médio lá em Viena, desde a época da faculdade de medicina, ele se interessava muito pelas mulheres que tentavam suicídio. Era muito comum lá, é muito frio, né, gente? Fica muito tempo escuro, não é o sol como tem aqui no Brasil. Então, o suicídio era muito grande e o índice de suicídios muito alto. E havia mulheres que sobreviviam ao suicídio e depois faziam o tratamento com um grupo de estudos na faculdade de medicina. E ele grudou com esse grupo para tentar entender o que fazia aquelas mulheres acabarem com a própria vida. E ele já tinha esse interesse, até que foi preso com 30 e poucos anos, já era um professor renomado, foi convidado para morar, para migrar para os Estados Unidos, não aceitou porque não conseguiria migrar com a família toda, e ele não foi, acabou não indo, e a família toda foi presa e morreu todo mundo
e sobrou o Viktor Frankl, que veio ao Brasil na década de 90 e fazia uma palestra, já velhinho. E o que ele fez quando ele entrou no campo de concentração nazista? Ele buscou uma alternativa para manter-se lúcido e vivo. Elegeu 3 princípios. Ele queria sobreviver ao campo, ele queria ajudar as pessoas, porque ele era um médico, psiquiatra, e ele queria aprender alguma coisa. Ele concluiu, ele conseguiu fazer isso. Conseguiu. Os que sobreviveram, segundo ele, observou, tinham ainda algo a fazer com seu futuro e tinham isto muito claro. E o que ele fazia para ajudar as pessoas? Ele relembrava para os companheiros do campo de concentração, mas você não deixou o trabalho de pesquisa no meio? Você vai desistir? Porque era muito comum as pessoas subirem lá em cima e se jogarem, suicidarem no campo de concentração. E ele ajudava as pessoas, relembrando a elas os compromissos que elas tinham com o próprio futuro. O avô que tinha prometido para o neto lá no trem, que ia reencontrar o neto depois da guerra, o cientista que tinha deixado uma pesquisa inacabada. E ele foi ajudando as pessoas, relembrando aqueles compromissos que elas tinham. Na hora que a gente tem um compromisso com o futuro, a gente suporta a dor de hoje mais e melhor. E foi isso que ele fez, porque ele estabeleceu para si mesmo também a meta, porque ele também era um ser humano, ele estava ali sofrendo no campo de concentração. Ele conseguiu ajudar as pessoas e, saindo do campo, ele apresentou um estudo e tem um livro chamado Em Busca de Sentido, escrito pelo Viktor Frankl, que ele conta a experiência no campo de concentração, que eu sugiro a leitura porque é muito interessante. E ele criou essa expressão chamada vazio existencial. Vazio existencial é uma expressão que a gente usa hoje, né? As pessoas usam. Não, fulano é vazio, se aposenta, entra em depressão. No domingo tem neurose dominical, no domingo, né? Ele também inventou, neurose dominical, você não tem trabalho, no domingo você não tem o que fazer e fica angústia no domingo. Porque, né? A gente sabe, está fazendo assim porque é verdade, às vezes a gente fica nesse vazio. Foi Frankl que falou isso. Ele diz que o vazio é uma lacuna, o vazio existencial é uma lacuna na emoção. Quando falta o sentido da vida, o significado, a razão de ser. E ela manifesta-se por um estado de tédio. É um fenômeno muito difundido no século XX, fala do Frankl, causado por uma dupla perda pelo ser humano desde que se tornou um ser verdadeiramente humano. Primeiro, no início da história, ele perdeu alguns instintos animais básicos que regulavam o comportamento animal e asseguravam a sua existência. E segundo, na história mais recente, ele perdeu as tradições que serviam de apoio para o seu comportamento. Porque as tradições também vitimizavam pessoas. Então as tradições foram caindo e também saiu a referência. A gente está nessa época assim, sem referência, segundo o Frankl. E as consequências dessa perda? O conformismo, o homem deseja fazer o que os outros fazem, ou o totalitarismo, o homem faz o que as outras pessoas querem que ele faça. O que ele quer de realidade? Ele não sabe o que ele quer. Ele faz o que os outros querem que ele faça. Então, o indivíduo assume modismos, se despersonaliza, segundo Viktor Frankl. Viktor Frankl é estudado no livro Amor Imbatível, Amor, da Joana de Ângeles. Ela dedica um capítulo inteiro ao Viktor Frankl. Então, quem quiser ler Em Busca de Sentido e ler o capítulo da Joana no Amor Imbatível, Amor, vai conseguir ver a interpretação espírita da vida do Frankl e da tese que o Frankl fez depois dos livros que ele escreveu quando saiu do campo de concentração. A Joana diz o seguinte: sem uma decisão clara, o homem torna-se instrumento dos outros, agindo conforme os demais, em atitude conformista, não reagindo aos impositivos do meio, perdendo-se sem motivação ou se deixando conduzir pelos interesses do grupo, atuando conforme o mesmo, que lhe impõe comportamentos agressivos, anulando o seu interesse e alterando o seu campo de ação. Gente, eu li isso aqui, preparando o estudo de hoje, falei, isso parece a gente agora com esses crimes nas redes sociais, não é não? Que a pessoa só coloca quando ela está feliz, cria uma personalidade fake, e aí você vê aquela pessoa postando um monte de coisa feliz, depois recebe a notícia de que morreu pela autodestruição, e a gente fica, ué. Então, assim, é uma coisa muito triste a gente pensar que as pessoas vivem para espelhar uma coisa que não é real. E a gente está vivendo isso muito gravemente nesse vazio existencial. O Frankl diz o seguinte, que a busca, essa vontade frustrada de sentido existencial, ela acaba levando a pessoa frustrada, sem sentido, com vazio existencial, a usar 2 máscaras. A primeira máscara é a máscara do poder, incluindo a vontade do dinheiro. Então, é dinheiro, é poder, é dinheiro, é poder, é dinheiro, é poder. A gente fica vendo esses homens, desses escândalos todos que a gente vê de corrupção, juntam tanto dinheiro, que nem se eles não conseguem gastar. Se eles gastassem a vida toda, não teria como gastar.
E depois eles não conseguem gastar porque estão sendo perseguidos por causa da corrupção que fizeram. É um negócio esquisito, né, não? Porque a gente pensa assim, não tem nem pragmatismo. Aí você vê um nível de sofrimento psíquico. Por isso que a gente deve ter compaixão. Porque, no fundo, são pessoas em sofrimento psíquico. Muito sofrimento psíquico. Que acabam colocando a máscara do poder. Ou a máscara do prazer. A frustração existencial acaba, por exemplo, em compensação sexual, que a gente vê que acontece também. Com o tempo disponível e a falta de objetivo, a única saída emocional é o mergulho na depressão, segundo a Joana. Como encontrar sentido na vida, então? Segundo Frankl, criando um trabalho ou realizando algum feito notável. Não precisa ser notável para os outros, não, para si. Fazendo uma coisa legal. Trabalhando num projeto, numa coisa que tenha sentido para você olhar que aquilo ali vale a pena, né? Vai para o Pimentel, trabalhar no Pimentel, né, Walter? Tem vaga dessa lá. Hoje eu estive lá de manhã, gente matando a saudade. Que saudade, que delícia. Que experiência incrível da minha vida ter vivido ali 15, 20 anos trabalhando no Pimentel. Segundo, experimentando um valor ou estabelecendo um novo relacionamento pessoal. Às vezes, o Frankl fala, às vezes um filho pode ser o sentido da vida da mãe. Às vezes um filho com deficiência, às vezes alguma coisa complicada. E olha a terceira opção que o Frankl dá. Como é que se encontra? Pela dor. Ué, mas no primeiro slide a gente não falou que para o mundo ocidental ser feliz era o sucesso material e a ausência de dor. Ué, o Frankl diz que de repente pela dor você encontra o sentido da existência. Olha que reversão de coisas. E a gente lembra agora recentemente, não sei se vocês conhecem, a Débora talvez conheça porque ela é psicóloga, alguém que gosta da psicologia, o Conrado Caligares foi um grande psicanalista que morreu há pouco tempo, desencarnou há pouco tempo, de câncer. E ele era um cara muito ouvido, é uma pessoa com muitos livros, eu gosto muito de ouvir as falas dele, acho muito interessantes, e ele morreu com câncer. E ele, no final da vida, ele foi estimulado por uma palestra que ele fez e que as pessoas ficaram intrigadas, porque ele falou sobre ser feliz. Ele dizia que ser feliz não era não ter dor. Ser feliz era ter uma vida interessante. Uma vida feliz é uma vida interessante. E a vida interessante tem dor no meio, tem frustração, tem coisas que não dão certo na tua vida. Você faz um plano e aquilo não foi o que você esperava. Isso faz parte da vida interessante. Então, a última parte da vida dele, ele acabou cooptado por essa dúvida dos seus alunos sobre o que é ser feliz, e ele passou o câncer e começou a fazer várias entrevistas sobre isso, e escreveu um livro que foi editado pelo filho dele depois que ele morreu, O Sentido, né? O Sentido da Vida. É o último livro que foi publicado depois que ele morreu. É um livro materialista, ele é um psicanalista materialista, não é as coisas que ele diz ali para nós, tem muitas coisas que não têm sentido, mas ele traz essa informação parecida com a do Frankl. Olha lá, a dor ela é bem-vinda. A frustração é bem-vinda, nem tudo são flores, né? Não é para ser assim. A dor, ela é crescimento, a experiência é crescimento. E aí a Joana, continuando, é indispensável parar de modo a examinar os nossos rumos e seguir aquele que te constitui o objetivo primordial. É preciso parar. Se a gente não para por vontade própria, refletindo sobre a importância de parar, a vida vai para a gente. Ela vai parar a gente por algum motivo, ela vai dar um jeito de parar a gente. Vai quebrar um pé, vai ter um problema de saúde sério para ficar acamado durante um período. Ela para a gente. Por quê? Porque a gente tem que parar para saber o que vai fazer. É preciso parar, porque às vezes na vida atribulada a gente vai emendando uma coisa da outra e não consegue parar. A busca de um sentido existencial é a força inata e impulsionadora do progresso, na fala da Joana de Ângeles, nossa professora de sempre. Trata-se de um sentido pessoal que ninguém pode oferecer e que é particular a cada um de nós. Cada um de nós tem o seu sentido. Torna-se de futuro um ideal de grupo, em razão de constituir interesse coletivo, porém, a sua origem se encontra no nível da consciência e do pensamento individual, que elegem o que fazer e como fazer. Se você tem um grupo de pessoas que tem um sentido existencial individual para fazer o bem num trabalho assistencial espírita, eles vão fazer isso juntos.
e vão conseguir trabalhar juntos. Mas um não consegue passar o seu sentido para o outro. Tem que ser uma busca individual. Tem que ser um encontro individual. E tem uma coisa muito democrática no Brasil. É fazer a caridade moral e material é extremamente democrático, porque nós vivemos num país muita injustiça social. Então, não tem muita desculpa. Ter reencarnado no Brasil é assim, você tem coisas para fazer. Se você não descobre o sentido existencial em outras coisas complicadas ou grandes feitos notáveis, você vai ter coisas para fazer. Para buscar nas relações pessoais, na ajuda ao próximo, um sentido para a sua vida. Quais as consequências espirituais da crença no futuro? Estamos traindo para o final os últimos slides. Para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece essa vida e a aflição. Tende ao ciúme, à inveja e à ambição, à autocondenação, à tortura. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, quando Kardec fala do ponto de vista espiritual. A mesma experiência, dependendo de quem está vivendo e do ponto de vista, ela pode ser diferente. Para aquele que apenas vê a vida corpórea, uma experiência dolorosa pode ser interminável e tende ao ciúme, à inveja e à ambição. Mas para aquele que encara a dor pelo prisma da vida espiritual, num outro ponto de vista, vê a vida corpórea como um ponto no infinito. Não sei quem viu Sociedade dos Poetas Mortos, e a gente vai fazer uma prece para aquele ator maravilhoso, né, que acabou desencarnando numa situação de muita dor. Ele sobe numa cadeira e pede para os alunos subirem para olhar, para mostrar para eles que é possível ver o mundo de um outro ponto de vista. Aquela cena dele subir na cadeira e depois ele recebe toda uma sanção da escola porque ele está fazendo uma coisa revolucionária, né? Tirando os alunos do seu lugar, da expectativa social sobre a conduta deles. Mas Kardec fala isso claramente aqui, do ponto de vista. E essa mudar o ponto de vista, subir na cadeira, olhar a coisa com outro olhar, prestar atenção no companheiro que está do lado, porque esse companheiro que está do lado, ele vai ver de outro ponto de vista. Então, a pessoa inteligente, ela vai olhar a vida do ponto de vista dela, mas vai ouvir muito, vai ter um coração de estudante, como diz o Milton Nascimento, né? Ele vai aprender o tempo todo. Porque se ele for esperto e inteligente, ele vai ver o ponto de vista dos outros. Eu estou achando isso, você acha o que disso? Porque aí a gente muda o ponto de vista e vai exercendo essa posição de mudar um pouco esse lugar para ver o mundo de outra forma. O que continua dizendo os espíritos a Kardec no Evangelho? O indivíduo tende a ver diminuída quando ele vê a vida futura, o ponto de vista espírita. Ele tende a ver diminuída a importância das coisas do mundo corpóreo, ele sente-se compelido a moderar seus próprios desejos, ele contenta-se com a sua posição sem invejar a dos outros e recebe atenuada impressão dos reveses e das decepções que ele experimenta. Exemplo, morte dos cristãos. Eles começavam a cantar, não é isso? E aquela serenidade que eles apresentavam na hora que jogavam os leões e jogavam e queimavam, era impressionante e mudou a história da humanidade. Foi aquela serenidade que eles apresentavam ali. Eles tinham certeza de que haveria alguma coisa depois daquele trauma, daquela dor, né? Então isso aqui é impressionante. Ver uma pessoa sofrendo sem desesperar-se é a melhor forma da gente observar o que deve ser feito nos momentos da nossa dor, né? Olhar a pessoa vivendo aquela experiência com serenidade, com dor, com sofrimento, mas com serenidade. E aí vamos ao Kardec nas duas últimas frases. A certeza de um futuro próximo, mais ditoso, o sustenta e anima e, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Lembra lá, felicidade para o ocidental, ausência de dor? Lembra a posição do Frankl? A dor é bem-vinda. Ela não é um problema, ela é uma dica de que alguma coisa a gente tem que aprender nessa experiência. E ele continua, é o último, a crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos no futuro. Eu acho essa frase fantástica. Ele abre um depois da morte para a gente, ele explica que tem alguma coisa depois. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos interemos do que seremos um dia.
É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Mas entendamos, se não formos espíritas, ainda assim é possível a gente conseguir consolo em qualquer outra religião, ou na própria conduta. Eu já conheci ateus que tinham uma conduta muito superior a muitos religiosos próximos, porque descobriram um sentido existencial na conduta e na relação com o outro. Se descobre esse sentido, isso é o essencial. A gente tem a sorte de ter a doutrina espírita para nos ajudar a fixar esses pontos no futuro tão importantes para o nosso equilíbrio pessoal. Então, pergunta 922 do Livro dos Espíritos: felicidade com relação à vida material, a posse do necessário; com relação à vida moral, a consciência tranquila e todos os nossos dramas com a nossa culpa; e a fé no futuro, para a gente terminar a nossa fala hoje. Muito obrigada, gente. É uma delícia vir aqui, eu adoro. Quem está dirigindo, Fernando? É, Antônio. Tiro isso, você faz a coisa. Deixa eu diminuir aqui, peraí. Eu acho que agora ficou bom. Raquel, muito obrigado. Muito boa palestra, principalmente o que faz a gente pensar, né? Palestra boa que faz a gente pensar, né? A gente fica pensando nisso o resto da semana. E de repente, aquele que está com aquela dor que a Raquel sentiu, que de repente, poxa, essa dor é boa ou ruim, tem a Casa Espírita, gente. Se vocês tiverem uma dor ou tiverem alguma incerteza, tem gente na Casa Espírita que pode escutar vocês. A Casa Espírita está aqui para receber as pessoas, para ajudar as pessoas nesse processo aqui que é tão difícil, mas tão necessário para a gente. Então, estamos aqui à disposição de vocês ou de quem vocês souberem. A Casa Espírita aqui para receber as pessoas e tratar as pessoas na medida do possível, tá bom? Para o pessoal dizer que eu não esqueci, eu queria saber o seguinte: quem nos visita hoje pela primeira vez? A senhora? Qual o seu nome? Sandra. E veio com 2 segurança. Tá bom. Qual o nome do menino? Vitor. É parecido com o Vitor Franco aqui, né? Tá famoso, hein? E você? Helena. Também nome forte, hein? Nome de grega. Tá bom. Sejam muito bem-vindos. Se quiserem tirar alguma dúvida sobre o planejamento da casa, enfim, as palestras, os trabalhos, a gente fica por aqui. Eu vou estar por aqui e a gente bate um papo depois do passe, tá bom? Lembrando, essa é a parte das palestras, e depois da prece a gente tem um trabalho de passe, que quem quiser é só ficar, de repente se dirigir para ali, que vai ter uma pessoa que vai conduzir para o passe, tá bom? Eu vou chamar a nossa companheira Eleonora, que vai fazer a nossa prece de hoje, tá bom? Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos. Aqui, ó, falaram que eu não dá, tá vendo? Eu esqueci, lembrei de quem não veio, esqueci dos recados. Ainda bem que eu tenho uma diretora ali que fica... Só que eu não tenho ponto eletrônico, então não dá, né? Quem tem ponto eletrônico, olha só, você esqueceu, eu continuava. Gente, vamos aos principais recados. A Casa Espírita iniciou um novo estudo às terças-feiras, começando às 20 horas e vai até 21 horas, sobre um grupo de estudos sobre Manuel Filomeno de Miranda, tá? E o livro que está sendo estudado é Transição Planetária, tá? Então, lembrando, terça-feira, às 20 horas, termina às 21, aqui, né, Edson? Aqui no salão, tá? Quem estiver interessado, é só procurar a Petúlia, tá bom? Tem aqui, vai ficar passando um clipe aqui que tem o celular dela, tá bom? E tem um pré-requisito, é que a pessoa tenha concluído o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Mas por que tem esse pré-requisito? Porque a pessoa precisa ter uma base doutrinária para estudar Manuel Filomeno de Miranda, né? E principalmente o assunto que é tocado nesse livro, que é a transição planetária, em que a gente já está passando aí já tem algum tempo, tá bom?
O outro aviso é com relação à AME, né? Vai ter uma palestra virtual no Facebook da AME, no YouTube da AME, no dia 27/4, às 10 horas da manhã. O palestrante vai ser o Dr. Vicente Pessoa Júnior, tá? É um médico infectologista, que ele é presidente da AME de Goiânia, tá? E o tema vai ser Crianças que lembram de vidas passadas, tá bom? Então, dia 27, pelo Facebook da AME ou pelo YouTube, tá? A partir das 10 horas. Antônio, como é que eu acesso? Entra lá na lupazinha do Facebook, escreve AME. AME Teresópolis, tá bom? Não tem um ponto, gente. É assim mesmo. A direção online, igual antigamente, quando os programas eram de 1950, né? Igualzinho, não é? Então, AME Teresópolis. E YouTube, AME Teresópolis. Viu? Aprendi. Tá bom, gente? Então, muito boa noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo à Casa da Cultura Espírita de Deolina Amorim. E eu quero avisar as pessoas que estão assistindo esse vídeo que vai ficar, enfim, para vocês e quem está assistindo, né? Se quiserem toda a bibliografia que a Raquel falou, eu vou colocar no histórico do YouTube. Aí depois você passa para mim os livros que você citou, em que pese alguns livros já estão na apresentação, mas as pessoas perguntam. Depois você passa para mim. Pode ser pelo WhatsApp que eu coloco lá no canal do YouTube. Tá bom? Não, mas não está simultâneo mais não. Então, essa palestra vai estar no ar sem ser segunda-feira agora, segunda-feira que vem, tá bom? Como todas as palestras aqui da Casa Espírita de sábado. Todas as palestras são disponibilizadas segunda-feira, 8 horas da manhã, automaticamente, tá bom? Gente, um forte abraço, sigamos com Jesus. Por favor, Eleonora, você pode fazer nossa prece final, por favor. Pai amado, Mestre querido, amigos espirituais, estejam conosco durante todos os dias de nossa vida, amparando-nos, protegendo-nos, fazendo com que nós percebamos a necessidade de preenchermos nossos vazios existenciais. Primeiramente respirando, muitas vezes falando, conversando com alguém próximo, para termos a liberdade da nossa expressão. Que sejamos sempre abençoados no caminho do bem, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.